Esse cenário, ele nos abre cenários diferentes em relação aos investimentos e principalmente em relação ao mercado agrícola nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil, por exemplo, e outros países emergentes, essa taxa mais alta nos Estados Unidos tende a fazer com que recursos eles migrem dos emergentes para os Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, nós temos ali muitos fundos de investimentos, principalmente de capital especulativo, retirando ali as suas aplicações de commodities agrícolas, por exemplo, e colocando em outros cenários, em outros setores mais ligados ao mercado financeiro, no qual acreditam que tenha uma melhor rentabilidade. Isso aconteceu principalmente na segunda-feira, foi sentido no complexo soja inteiro, no milho, no trigo, e é por isso que nós vamos conversar agora pela internet com Daniel Funabashi, ele que é da iHub Investimentos e participa do programa conosco. Daniel, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. E uma das questões aqui que tem feito com que a nossa equipe observasse com um pouco mais de cuidado a movimentação no mercado de soja, e também de milho, claro, mas é o fundamento no qual tivemos aí essa confirmação dessas taxas novas de juros. E no caso da taxa norte-americana, principalmente, que estava tendo esse movimento na segunda-feira, tinha uma inclinação para que isso continuasse ocorrendo, o pronunciamento que veio, aquele comunicado do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve, logo após, no qual ele afirma não ter, de certo modo, não ter nenhuma postura de nova alta, pelo menos no próximo mês, isso trouxe alguma tranquilidade para o mercado. Como é que você avalia este momento, principalmente pensando no mercado financeiro, as suas alterações e os impactos no mercado do complexo soja, milho e trigo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado aí pelo convite para comentar aqui. Bom, como você comentou aí, né, o Federal Reserve aumentou aí em 0,5% a taxa de juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil o nosso Copom elevou em 1% a nossa taxa Selic, que agora está em 12,75%, né? O mercado brasileiro é um mercado que não está muito acostumado com o mercado de bolsa, então a gente vê muita movimentação de saída de investidores da bolsa, só que também está sendo compensado aí pelos investidores estrangeiros que estão trazendo capital aí, justamente como você comentou, para investir em empresas de commodities, visto que o conflito lá da Rússia, ele faz com que as commodities subam de preço. Então, um movimento de certa forma de defesa dos investimentos foi migrar esse recurso para cá, para o Brasil. Com o aumento dessa taxa da taxa do Fed, né, nos Estados Unidos, isso faz com que os investidores comecem a repensar essa questão da migração para o Brasil, já que os juros estão aumentando lá fora. Mas, de certa forma, o que a gente viu até no final do dia de ontem, no nosso pregão aqui, no pregão das bolsas ao redor do mundo, foi uma volta do ânimo para o investimento mais de risco de bolsa. Porque aí, como o Fed sinalizou que ele não tem essa intenção de continuar esse aumento, pelo menos por enquanto, o dinheiro especulativo pode continuar no risco aí nas bolsas, flutuando aí. Então, essa foi a visão aí que a gente teve com essas duas altas na taxa de juros. Daniel, isso basicamente, pensando no que se tem desses investidores de capital especulativo, lá nos Estados Unidos principalmente, há uma tendência de que se continuem aplicações em renda variável, por exemplo, onde se encaixam as commodities agrícolas principalmente? Sim, por enquanto ainda essa é a visão, até porque continuamos com o cenário de conflito lá na Rússia, né? Isso causa toda uma bagunça, vamos dizer assim, no cenário das commodities mundiais, né? Principalmente aí o trigo, o gás, né? Tudo isso é muito impactado, o petróleo é muito impactado pelo conflito. Então, como o Brasil
a bolsa brasileira é muito forte em commodities, esses investidores estrangeiros que principalmente saíram da Rússia, eles têm que investir em algum país aí emergente. E nesse caso, a nossa bolsa é uma bolsa que atrai muito esses investidores. Então, por enquanto, devem continuar, né? Mas a gente sempre tem que ficar de olho nas altas dos juros lá nos Estados Unidos, porque um movimento mais acelerado de alta de juros lá nos Estados Unidos faria com que os investidores saíssem daqui do Brasil, voltassem lá para os Estados Unidos buscando a segurança, né? Daniel, assim, trazendo um resumo do que a gente já conversou até agora e o que o telespectador aqui do canal do Boi viu até o momento. Temos taxas mais altas de juros, um aumento de meio ponto percentual para a taxa norte-americana. Temos uma taxa Selic aqui no Brasil agora em 12,75%. A diferença é que Estados Unidos não sinaliza nova alta em curto prazo e aqui no Brasil o viés é de alta já para a próxima reunião no próximo mês. Então, é isso que nós temos neste cenário. E pensando aqui no nosso público, né, que é o produtor rural e que trabalha com carne bovina, trabalha com boi, mas principalmente carne bovina, que vai ser exportado pela indústria, e soja, milho e trigo, em alguns casos, nós temos o dólar como um elemento muito importante na formação de preço, principalmente da soja, do milho e também do café arábica. E nós estamos observando um cenário no qual nós temos o dólar com muita volatilidade em um ano eleitoral que tradicionalmente apresenta altas ali quando nós estivermos um pouco mais próximos dessa corrida eleitoral. Qual que é a tendência hoje de força do real frente ao dólar para os próximos meses, no seu entendimento? O que a gente viu até agora foi uma entrada de fluxo estrangeiro muito forte, né, levada por diversas questões, entre elas o conflito lá na Rússia. E agora, daqui para frente, a gente tem a ideia aí de que o dólar deve começar a se apreciar, e isso vai impactar diretamente essas empresas, os frigoríficos que compram aí ração, né, os insumos das rações e outros produtos que são precificados em dólar. Então, já sentimos aí na queda dos preços das ações dos frigoríficos. Então, se você for dar uma olhada aí, BRF, Marfrig, JBS já vem com seus preços, preço das ações em queda, e isso por enquanto a gente não vê aí nenhum horizonte mais claro de melhora, porque o dólar, por ser um ano de eleições, por a gente já ter tido um recuo forte no ano, a gente não tem aí uma expectativa de quedas agora até o final do ano, e sim uma visão mais altista daqui para frente.